chamo Ângelo, sou do setor de Ilhota, do GED de Blumenau. Fiz o meu cursilho em 1993, no século passado ainda. Nessa caminhada de cursilista, eu participei de coordenações a nível de setor, de GED, de regional, inclusive do nacional. Então, minha caminhada de cursilho nesses 33 anos são inúmeras coisas que aconteceram. Sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa é a Noeli, e a gente está nessa... como é que é? Eu tinha um amigo meu de cursilho lá atrás que dizia: eu estou nessa santa encrenca há 33 anos. Então, esse é o Ângelo, né, o Ângelo cursilista, e hoje, em especial, eu recebi o representante do GEM para a nossa Assembleia Regional, que será realizada em Joinville a partir de hoje à noite. E é o Roberto. Então, queria apresentar para vocês o Roberto, o representante do GEM, que vem participar da nossa Assembleia Regional. Olá, decolores e viva a vida, né? Como o Ângelo disse, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Roberto Leandro Alves, de Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e trabalho na área da saúde há 33 anos no hospital pediátrico. Sou responsável por faturamento e auditor de planos de saúde. Fiz o meu cursilho nos dias 4, 5 e 6 de abril de 2008, Arquidiocese de Uberaba. Legal. E conte, Roberto, para a gente como que esse bicho entrou na tua vida, esse cursilho entrou na tua vida. De uma forma inesperada. Eu estava fazendo uma pós-graduação e um dos alunos dessa pós-graduação falou assim: eu tenho um convite para te fazer. Falou, tira no final de semana para passar, né, com você mesmo, ter um encontro consigo, e eu relutei em aceitar o convite. E quando chegou próximo à data, nós tínhamos aula naquele final de semana. E a pós-graduação era sexta e sábado, sexta-noite e sábado de manhã. Aí eu falei: olha, infelizmente não vai dar. Ele insistiu, né, acho que por obra do Espírito Santo. Fomos até o professor, e na época era o professor, o Vieira, da UNB de Brasília, que ia em Uberaba dar aula que ele molda naquele final de semana, e ele falou assim: olha, eu não sou católico, eu tenho outra religião, mas eu libero vocês para irem. E assim, fui meio ressabiado. Chegou lá na hora e falou: não vou ficar aqui, mas eu venho domingo te encontrar. Eu falei: não, então peguei a mala, falei: vamos voltar para a aula, quem sabe da próxima vez. E foi muito importante para mim o retiro do cursilho. Em 2008 eu estava afastado da igreja, por mais que a minha família fosse de igreja. Minha mãe e minha tia insistiu para que eu fosse amiga na missa no domingo, né? Às vezes eu ia um domingo, faltava 3, 4, mas assim, foi um reencontro comigo mesmo. Então assim, acredito que o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, usou do Zé Lázaro aquela vez para poder me trazer de volta. Zé Lázaro era o padrinho? Zé Lázaro, José Lázaro Rodrigues. Que beleza. Ô, Roberto, e como que está sendo a vivência do seu quarto dia, aquele nossa famosa pergunta, né? O quarto dia, que é para sempre, né? Sempre. Como é que você está vivendo? Qual é a sua experiência nesse sentido? O que você diria do seu quarto dia? Olha, foi um divisor de águas na minha vida. Como eu falei, eu estava afastado da igreja e fiz o cursilho. Eu acho que é como se fosse um bicho que te pica. E desses quase 18 anos de caminhada, então, já 2 meses depois do cursilho, participei da minha primeira Assembleia Regional e teve uma eleição no GED, já me convidaram para ser segundo secretário. Então, eu achei que foi muito rápido meu movimento. E de lá para cá não parei mais, né? Assim, fui 2 vezes coordenador do meu GED Uberaba. Atualmente sou vice-coordenador do GED 2 Minas Gerais 1. E na nossa Assembleia, que será em breve, sou candidato a coordenador do meu regional. Legal. Então, assim,
além de participar das escolas de vivência, de viver o tripé, a oração, a formação e a ação, hoje eu andei um pouco do Brasil, né? Ah, que legal. Porque, assim, nessa trajetória do GED, de GER, conheci o Adair, que foi o coordenador do GER, 2022 a 2024, mas na época que nós conhecemos, em 2014, ele foi candidato a coordenador do nosso regional, GELEST 2 Minas Gerais 1, e eu entrei para uma equipe dele de formação. Então nós viajamos, nosso regional tem 14 dioceses diferentes, então 14 viajamos levando formação para esses GEDs. E em 2018, quando o Chiquinho e o Corinto foram eleitos lá em Itaici, estávamos lá, né? O Corinto me ligou e me convidou para fazer parte do GEM, para ser, na época, 2019 a 2021, como segundo secretário. Para vocês verem que, por exemplo, a gente, quando come da maçã e a maçã é gostosa, né, a gente acaba se envolvendo e a gente não diz não. E eu encontrei essa criatura lá no GEM, quando nós participamos da coordenação do o Vladimir, o nosso popular Chiquinho, foi eleito coordenador, e ele me convidou para ser tesoureiro e convidou você para ser o secretário, né? E aí a gente conheceu lá, uma criatura fora de série. A nossa experiência de GEM foi um pouco tumultuada, porque nós passamos a pandemia nesse meio tempo, né? E nós tivemos algumas dificuldades, né, com a pandemia, uma dificuldade de se reunir, de conversar, de tocar o GEM, né? Mas, graças a Deus, eu acho que conseguimos sair vivo, né, Roberto? Roberto, a sua experiência de servir nesses anos de o que você diria da experiência de servir, se aconteceu as coisas boas e também coisas ruins, que às vezes acontecem, né? Que poderias falar um pouquinho nesse sentido? Sim. É muito gratificante poder servir a Cristo e aos irmãos. E assim, nessa caminhada de servir, se colocar, né, à disposição com caridade, né, colocando-se no lugar dos outros com compaixão, servir mesmo sem... Dependente do local onde você está servindo. E para isso, a gente tem que ter uma caminhada. Você tem que viver esse tripé. Uma vida de oração, formação, senão ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, nesse meio tempo, várias graças foram recebidas. Uma delas foi o convite para participar do regional, depois do GEM, uma coisa assim inesperada. A gente, né? Mas é tão engraçado isso que você olha na Bíblia os chamados de Deus, né? Para Moisés lá na sarça ardente, todos os chamados de Deus eram para as pessoas que estavam ali nos seus ambientes. E no cursilho não é diferente. Você está ali no seu GED, no seu setor, no seu ambiente, qualquer momento você pode ser chamado para estar servindo. Então, diga sempre sim e confie na ação do Espírito Santo. Mas a gente não pode ficar de braço cruzado, tem que fazer a nossa parte também, né? E aquela vez do GEM, tudo foi de sopetão. Eu cheguei na Assembleia Nacional lá e de repente o Chiquinho disse: Anjo, eu quero falar contigo. Aí me levou lá para um canto e disse: olha, eu vou ser candidato ao GEM e eu quero que você participe da nossa coordenação. Foi um tapa na cara para mim, nunca imaginei isso. Eu acredito que deve ter nesse sentido a tua experiência também, né? Foi, exatamente. E assim, a graça do cursilho é isso, é a amizade que a gente cria. Se não fosse o cursilho, como ia conhecer o Ângelo, né? Claro. De Ilhota. E eu, como conheci o Roberto e um monte de gente a nível de Brasília, eu conheço um monte de gente em função disso. Né? Então, a gente tem dificuldades, lógico que a vida tem os seus dissabores, nós passamos pelos nossos martírios, nossas mazelas, não é fácil. Né? Mas Jesus falou que seria fácil, né? Quer me seguir, toma a sua cruz e segue. Às vezes você se decepciona com um amigo aqui, com um cursilista ali, né? Mas enfim, nós temos que ter a certeza que fazemos para Cristo, não é para nós. Nós estamos no nosso movimento, não falamos em nome do Ângelo, no nome do Roberto, falamos em nome de Cristo. Claro. Evangelizamos nossos ambientes, levando esse carisma. E que a gente não é perfeito, né? Nós temos as nossas mazelas, mas o nosso quarto dia é isso, a nossa conversão diária, saber, né, a hora de falar, a hora de escutar, a hora de dar um passo atrás, não ir contra as suas convicções e certezas, mas estar sempre
em oração, sempre em conhecimento, para poder, não vamos dizer assim, discutir, mas discernir Sim. sobre um determinado assunto ou outro. Lógico que tem algumas divergências, alguns não conformes, mas faz parte, assim, né? Tá lá na Bíblia, né? O primeiro concílio, podemos falar de Jerusalém, quando os apóstolos ficaram chateados com São Paulo, que estava evangelizando os gentios e não só os... Já então, teve encrenca aí também, né? Reuniram lá os apóstolos com Pedro e eles discerniram a luz do Espírito Santo. Olha, não importa se é circuncisado ou não. Sim. O importante é evangelizar, é levar Cristo aos outros. Então, esses momentos de dificuldades, de incertezas, de martírios, saber discernir. E é nesse sentido que, por exemplo, que o Cursilho tem as instâncias de assembleias, né? Assembleia Mundial, Assembleia Continental, Assembleia Nacional, Regional e Diocesana, né? É nesse sentido que a estrutura do movimento se sustenta, né? Na base de conversar, de alinhar as diferenças, da gente ver o passo a dar em função do que a igreja nos mostra, né? Então, o Cursilho é um movimento de igreja. Então, nós seguimos as orientações da igreja, né? É nesse sentido aqui. Ô, Roberto, o que você pensa, assim, o que você diria das diferenças na sua vida e na vida das pessoas diante do Cursilho? É uma mudança total. Hoje eu posso dizer assim que quase 100% dos meus amigos são cursilistas. Algumas pessoas que eram importantes na minha vida, que eu levei para o cursilho, né? Eu convidei para viver esse maravilhoso encontro, né? Consigo mesmo, com os outros, e preparação para o encontro com a comunidade, e as amizades que eu fiz ali. Várias pessoas, sou padrinho de casamento, o nosso querido Vinícius vai casar agora em Raposão, em julho. Era de Uberlândia, foi representante nacional do GEM, hoje mora em Belo Horizonte e recebi o convite dele para ser padrinho de casamento. Então, assim, a amizade que você faz no decorrer desse tanto, assim, te muda totalmente, assim, o seu estilo de vida. Lógico que você não deixa de fazer as coisas, você é a mesma pessoa, sem máscara, no serviço, no trabalho, numa boate, num barzinho, numa festa, tomando uma cerveja, enfim, a sua vida continua a mesma, mas o seu convívio muda. A mudança de vida está nas pessoas com que você vive e convive. Você transforma a vida de algumas pessoas e é transformada por outras. Você falou no Vinícius, né? O nosso famoso Raposão, muita gente aqui do nosso regional e do nosso GEP conhece o Vinícius, sabe? Ele veio no tempo que ele era representante jovem nacional e fazia parte da nossa coordenação nacional. Ele veio aqui no nosso estado, inclusive jantou na minha casa. Olha. Então, nós acolhemos ele quando ele veio, fomos para a Assembleia Regional, um encontro de jovens regional, ele estava lá. Então, muita gente conhece o Raposão, vai casar. Avisa as meninas aí que ele vai casar, tá? Então, é muito amigo do Roberto, lá da região, e eu conheci. Como o Roberto fala das amizades, esse é o grande trunfo do cursinho, de você fazer amigos, porque quando... Existem muitos slogans aí do amigo, né? Esse amigo que o amigo tem poucos, o amigo do coração. E o cursilista é amigo de todo mundo. Então, por exemplo, quando você chega num local e você encontra o cursilista, você sabe que tu está em casa, porque ele pensa em relação a você mais ou menos o que você pensa de cristão comprometido para ajudar as pessoas, para conversar, para resolver problemas, para conviver de uma maneira interessante. Isso mesmo. Ô Roberto, nessa nossa vida de cursilista, para cá e para lá, a gente conhece bispo, conhece padre, conhece diácono, e como é que é? Tem alguma coisa que chama atenção você com as lideranças da igreja, com o cursilho? O que você diria disso? Olha, eu acho que assim, que a convivência de leigo com sacerdote, seja padre ou bispo, ela tem que ser uma via de mão dupla. Por exemplo, na nossa diocese, começa pelos padres. A gente sempre está presente na paróquia, nas festas, porque quando no momento que o cursilho precisa de um padre para dar uma palestra, para estar lá,
conosco no retiro de 2 dias, fazer alguma mensagem, ajudando nas confissões. Você não vai atrás dele só no momento de necessidade, mas você tem que criar uma amizade. A amizade do cursilista não é só com os leigos, mas com o padre e com os bispos também. O que me chama a atenção, e agora eu falo especificamente lá da nossa diocese de Uberaba, os nossos últimos 3 bispos eram cursilistas. Quando eu fiz o cursilho em 2008, o nosso bispo era o Dom Roque Oppermann, um alemão, né, grandão, e o bispo emérito na época também era cursilista e fez a mensagem de sacramento no meu cursilho, e Dom Benedito Giulio Vieira. Então, assim, nós convivi com os dois há muito tempo. E quando Dom Roque teve a sua renúncia, ao completar 75 anos, o bispo é obrigado a fazer uma carta de renúncia e mandar para o Vaticano, e, para nossa grata surpresa, foi para lá Dom Paulo Mendes Peixoto. E, como eu falei, eu estava afastado da igreja, e desde o cursilho de 2008, eu voltei a frequentar a igreja, a catedral lá. Um mês depois já era ministro da Eucaristia e permaneço lá até hoje. Passei por 3 monsenhores, e na época que o Dom Paulo, em 2012, foi nomeado para Uberaba, o padre da catedral, Monsenhor Valmir, pediu que o cursilho tomasse conta, né, do café da manhã, do almoço, para receber a família de Dom Paulo lá e os convidados. E nós fomos para lá. Na época eu era coordenador do GED Uberaba, então reunimos uma turma, fizemos o café da manhã, reunimos uma segunda turma para fazer o almoço, e à tarde seria a posse dele. E fomos lá para o local, para o ginásio marista, os cursilhos tomando conta da entrada ali, do toalete e tal, e Dom Paulo foi até o toalete e falou: "Ai, Roberto, você está aqui de novo?" Eu conheci ele de manhã, não sabia quem era, ele era bispo de São José do Rio Preto. Ele falou assim: "O cursilho aqui é vivo, lá na minha diocese eu vi eles tentando lutar para revivar o cursilho." Eu falei: "Nossa, inclusive a gente queria marcar com o senhor uma reunião, porque agora em 2012 fará 50 anos do cursilho no Brasil, terá um encontro, né, lá em Itaici não, lá em Aracruz, no Espírito Santo, e a gente gostaria que o senhor fosse." Ele falou assim: "Vá lá amanhã, 9 horas, que eu te recebo." E eu tinha tentado marcar lá na Cúria com ele. E eu cheguei, é interessante essa história, que eu cheguei lá de manhã, 8 horas, a Marlene, secretária, falou: "Olha, Roberto já disse que não tem horário." Eu falei: "Não, eu não quero falar com o Dom Paulo, mas ele quer falar comigo." Enfim, era uma conversa rápida, durou quase 1 hora de conversa, ele já chamou o econômico, já mandou comprar passagem e foi conosco. Que legal. Lá, assim, e menos assim, a posse foi dia 1º de maio, e foi no final de novembro de 2012, 50 anos lá, e ele foi conosco para lá, e é o nosso bispo até hoje. Fez agora, em fevereiro, 75 anos, fez a sua renúncia. Nós estamos rezando para que o próximo arcebispo de Uberaba seja cursilista também. A gente também, como cursilista, como membro da igreja, nós às vezes ficamos com o pé atrás com o ordenado, né? Principalmente com o padre, com o bispo, né? Mas eles são pessoas iguais a nós, e que nós lhe devemos respeito em função dele ser o ordenado, né? Recebeu a ordem, e que nós temos que conviver com eles numa boa, fomentando a amizade, aliás, e mostrando o que nós fazemos, o nosso testemunho. Exatamente. Né? Porque senão, o meu bispo, por exemplo, Dom Rafael, ele de vez em quando ele me chama, né? Inclusive, a última vez ele disse: "Eu quero que você seja secretário, participe do nosso secretariado." Então, são coisas que eles olham o nosso testemunho para eles se utilizarem dos nossos serviços, da nossa caridade, do nosso tempo, para dar sustentação nas nossas comunidades. Né? Isso. E além da amizade que você tem que ter, né, com o clero, com os padres, como você tem que dar o seu testemunho, estar presente na celebração, nos momentos importantes da diocese, sim, né, sim. Nas solenidades, tem que estar lá presente, mostrando a cara de cursilista e vivendo o 4º dia ali. Aliás, ser cursilista e não participar da comunidade não bate bem. Cadê o testemunho? E inclusive a Eucaristia, que é o nosso alimento, né? Então, por exemplo, é difícil você pensar ser cursilista e não alimentar o teu eu diante da Eucaristia. A Eucaristia para nós é o ponto de partida, né, Roberto? É isso, exatamente. Roberto, nessa tua caminhada aí, você entrou no GEM.
O que Entramos juntos, né? entramos juntos. Mas assim, no seu lado, a sua experiência de estar no GEM, como é estar nessa posição? O que você diria a respeito disso? Assim, como eu falei, em 2018, o Corinto me ligou, na época, ele e o Chiquinho coordenador e vice, me convidaram para ser o segundo secretário do GEM. Então, 2019, 2021, fui segundo secretário e você segundo tesoureiro. E foi uma surpresa, né, receber o convite. E nós tivemos boa convivência, apesar, né, Ângelo, da pandemia, fizemos reuniões online, tivemos algumas reuniões presenciais, graças a Deus. E você, quanto é mais dado, mais é cobrado. Então a gente tem que reforçar a oração, a formação, e vencemos 3 anos do Chiquinho do Corinto, o Adair foi candidato a coordenador, o Corinto de novo como vice, e me convidaram para ser o primeiro secretário do GEM. Então, a encrenca continuou. De 2022 a 2024, eu fiquei no GEM também como primeiro secretário. Isso serve também para todos os nossos ouvintes, de que o cursilho é uma caminhada. Agora você tem que estar presente, né? Tem que estar presente. E tem que dar o teu sim. Dar testemunho. Então, assim, e agora, né, 2024 foi eleito o Corinto Adriano, são os atuais coordenadores. Então, 25 e 26 eu estou no grupo de apoio do GEM, auxiliando eles. Então, nesses 8 anos, vamos dizer assim, né, entre GEM e GA, tive a oportunidade de viajar quase todo o Brasil, em assembleias nacionais, assembleias regionais, levando formação algumas vezes, e assim, as amizades que você faz, as pessoas que você conhece, e aqui às vezes a gente tem uma preguiça de, por exemplo, me chamou a atenção, de ir para uma escola de vivência. Você vai lá no norte, né, quem conhecia a Norma lá, que é a coordenadora do UNGED, ela viaja de barco para poder visitar uma escola de vivência, tem pessoas que vão de barco lá no norte para participar da escola, do seu setor, e a gente fica com preguiça de ir na nossa escola vivencial perto da casa, perto de casa. Então você vê assim que as pessoas recebem assim, muita motivação. A mesma forma que você dá o conteúdo, você recebe conteúdo e testemunha dessas pessoas, da dedicação, assim, de querer fazer parte, de querer aprender, de querer aprender para si não, para poder compartilhar. E mais uma, né, Roberto? Às vezes a gente ouve por aí, mas de novo a escola com esse assunto, né? E aí, às vezes, nós temos que sempre lembrar, nos meus 33 anos de cursilho, que o ano passado, o ano retrasado, está chegando gente, né? E está sempre renovando. Né? E a escola tem que passar os assuntos que são repetitivos para nós, mas que para eles, os que estão chegando, é novidade. Mas às vezes a gente acha que é repetitivo, Ângelo, porque assim, a cabeça que a gente tem hoje não é a mesma de ontem. Não. Então um assunto que, vamos supor assim, que você revive novamente, parece que você tem um outro entendimento, seja do documento do cursilho, seja uma palavra da igreja, por exemplo, uma homilia. Sim. A gente vai na missa o ano todo, e tem evangelhos que se repetem. E a mensagem muda, né? E pelo nosso entendimento, na homilia, se você vê um outro entendimento daquele evangelho, da homilia do seu pároco ali. E no cursilho é assim também, na escola de vivência, numa formação, num tema que você já ouviu, você tem um outro entendimento, porque a sua vivência mudou. Claro. Você não é o mesmo de ontem. A gente tem que estar nessa mudança, porque a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando o conhecimento, o seu entendimento, seu discernimento daquele assunto vai ser maior também. E às vezes até nessa partilha de amizade. Você está lá numa escola de vivência, vamos supor, para você, Ângelo, determinado assunto é a primeira vez. Eu já ouvi 3, 4 vezes. Aí você fala assim, você gostou, Ângelo, da escola? Nós ali, num bate-papo, no final, você fala, fiquei em dúvida em tal assunto. Você pode esclarecer para outra pessoa. E mais uma, você vai alargando o conhecimento, né? Inclusive serve para as pessoas que estão chegando, que a escola, além da formação, que é essencial, né? Nós temos o calor humano do aperto de mão, do abraço, isso que conta, né? Por isso que o cursilho preza pela amizade. Então, uma das grandes características do cursilho é ser amigo, você ser amigo de verdade. E
Eu já me aconteceu de estar em São Paulo e o cara que vinha lá do norte se encontrar, nós se esperamos no aeroporto para a gente ir para a casa de reuniões do cursilho juntos. Exatamente. Então, isso prova o senso de amizade, de companheirismo que a gente tem a nível de cursilho. Concorda ou discorda? Exatamente. Assim como eu vim para cá, né? Sim. O Beto Resmini falou, ó, vou comprar sua passagem, você vai para Joinville e tal. E foi meu aniversário, você me ligou e falou, ó, você tá indo para a Assembleia, vem um dia antes, vem para o Navegantes, eu te busco, passa lá em casa. Então, se a gente não tivesse se conhecido lá em 2018, vivido 2019, a 21, um pouco mais complicado, né? Seria mais complicado estar aqui. Roberto, você veio para a nossa Assembleia em nome do GEM. Você é o representante do GEM na nossa Assembleia. Qual o norte que o cursilho está dando esse ano a partir da Assembleia? O Nacional já fomentou todo o assunto, né? Qual o norte que nós vamos ter na Assembleia em relação ao cursilho durante o ano, ao desenvolvimento das nossas atividades, da nossa Assembleia, para nós executarmos a nível dos nossos GEDs? O que você traz ali para nós de novidade? Esse ano a Assembleia vai viver 2 pilares. Primeiro, o valor das Assembleias, né? Reforçando os valores das Assembleias nacionais, regionais e diocesanas, e o carisma do MCC. Falando nisso, Roberto, tem muita gente que acha que a Assembleia é dar uma voltinha lá, né? E pensar, quem vai na Assembleia é só para fazer comentário, coisa parecida. A Assembleia tem essa especificidade que você acaba de dizer, né? É na Assembleia que se define o caminho do movimento, né? Uhum. Nós temos a Assembleia Nacional, é lá onde encontram agora são 26 regionais que se encontram, que foi o ano passado em Belém, em setembro, e que voltam, discutem, vivem o nosso método, ver, discernir, para preparar o agir para o ano seguinte. Sim. Então lá, essas 26 regionais estávamos lá em Belém e pensaram em viver dessa forma o carisma do MCC nesse ano de 2026. E esse segundo pilar, que é o carisma, o GEM prepara um subsídio que depois ser tratado nas assembleias regionais. Eu não vou dar muito spoiler não, mas assim, tem um subsídio que vocês encontram lá na página do Cursilho, www.cursilho.org.br, tem lá o subsídio desse ano, que deve ser trabalhado e estudado nas escolas vivenciais, nos seus setores, para que a gente possa trabalhar esse mesmo conteúdo durante o ano. Então a proposta é reviver esse carisma, que nosso saudoso Padre Beraldo falou para nós lá, né, com 60 anos, lá em Aparecida. E pouco depois, e infelizmente ele teve seu 5º dia, a sua ressurreição. Infelizmente para nós que ou perdemos, né, mas está lá em Cristo Jesus. O nosso 4º dia dura até o 5º dia, que é a ressurreição. Ele sempre nos pediu, né, não deixe acabar o carisma do MCC. Vamos cuidar do carisma, viver esse carisma. Então, esse ano é isso. Vivenciar, voltar ao primeiro amor, viver o carisma, dar esse anúncio alegre de Jesus Cristo a todas as pessoas. Roberto, em relação a esse subsídio das assembleias, também nós podíamos lembrar aqui da importância disso, né? Que lá no GEM ele é feito a 4 mãos, né? E pensado. Ele é fruto, né, da discussão de uma Assembleia Nacional. Isso. Ele é preparado e pensado pelos componentes do GEM e GA para ser trabalhado nas assembleias regionais para que cheguem nas diocesanas e nos seus setores. E como as assembleias regionais são 3 dias, não dá para você tratar do conteúdo todo ali. Claro. A gente traz um resumo, mas isso depois tem que ser trabalhado e vivenciado nas escolas de vivência, né, dos seus GEDs, dos seus setores, para trabalhar aquele conteúdo ali, falando na mesma língua, em unidade, né? Então, ele é feito, inclusive, por todos os assessores eclesiásticos do movimento, que são 3, né? Uhum. E é submetido à igreja para ser aprovado, né? E se você pode ver que a gente caminha junto com a igreja. Né? Então, queríamos assim lembrar a todos
que todos têm o direito de ter esse manual consigo mesmo, né? Uhum. Que provavelmente que deve ser trabalhado nas escolas, né, Roberto? E esse livrinho, ele deve custar menos do que uma cervejinha no bar, né? Então, que a maioria da nossa comunidade cursilista tem esse livro, esse subsídio, que lá está toda a discussão, toda a temática da Assembleia Nacional e que vai ser conduzida durante esse ano. E quem participa das assembleias, por exemplo, da regional, né, o coordenador geralmente leva para ser vendido ali, ele compra e leva para ser revendido ali. As diocesanas o coordenador também deve levar, mas todo mundo pode adquirir entrando no site. Tá, então essa semana, a temática desse ano vai ser o carisma e o valor das assembleias. E o valor das assembleias, que às vezes nós passamos batido, né? Então, serão os pilares, né? 2 pilares que vamos trabalhar esse ano: carisma e valor das assembleias. Bem, Roberto, acho que o nosso papo fluiu mais ou menos bem, né? Nós temos aqui o nosso assessor técnico, que é o Alex, né? E o Alex nos deu esse suporte. Então, nós queremos também colocar o Alex na conversa, dizer que da satisfação de nós tê-lo aqui conosco, né? Eu acredito que o nosso papo pode ser produtivo para a gente assistir nos nossos GEDs, né? nas nossas comunidades cursilistas. Então, eu queria agradecer a tua presença aqui hoje, agradecer o Alex também, que organizou toda a nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês e assim, eu deixo uma mensagem em nome do GEM para que vocês possam viver esse carisma no seu dia a dia, nos seus ambientes, transformando os seus ambientes, porque a nossa missão é evangelizar os ambientes, deixando eles transformar para melhor. Então, seja um diferencial onde você vive e convive, seja o rosto de Jesus Cristo, transforme os seus ambientes. Então, o amigo se abraça e como nós estamos longe, nós vamos de colores. E viva a vida! Valeu!